Olá, boa tarde. Hoje é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. A data é importante para reforçar o combate ao preconceito e à violência de gênero. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre as conquistas de direitos e também sobre as dificuldades diárias que ainda são enfrentadas por essa parcela da população brasileira. Mas esse é apenas um dos destaques desta edição. Vamos aos demais. Compartilhamento de dados. Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério Público Federal prorrogaram por mais 5 anos a parceria entre as instituições. Ministro Luiz Roberto Barroso completa 8 anos no Supremo Tribunal Federal. Entre os casos notórios que atuou, o ministro Barroso foi relator das execuções da Ação Penal 470, conhecida como caso do Mensalão. E ainda podcast Supremo na Semana. Ministro Alexandre de Moraes, do STF, afirma que a implantação do voto impresso não contribui para fortalecer a democracia brasileira. O Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério Público Federal prorrogaram por mais 5 anos a parceria que possibilita o compartilhamento de dados entre as duas instituições. O aditivo ao acordo foi assinado digitalmente pelo presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, e pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Esse termo garante ao MPF acesso a dados do cadastro eleitoral, incluindo os serviços de pesquisa e conferência biográfica e biométrica dos eleitores. O intercâmbio de informações auxilia nas apurações conduzidas pelo Ministério Público nas esferas civil, criminal e eleitoral. O ministro Alexandre de Moraes afirmou que a implantação do voto impresso, que está em debate no Congresso Nacional, não contribui para fortalecer a democracia brasileira. O ministro Alexandre de Moraes foi o entrevistado do 3º episódio do podcast Supremo na Semana, que foi ao ar nesse sábado. O ministro Alexandre de Moraes disse acreditar que a maioria da população confia nas urnas eletrônicas. Para ele, é uma minoria que coloca em dúvida a legitimidade do sistema, sem apresentar até agora uma única prova de fraude. Ainda assim, Alexandre de Moraes ressalta que a discussão é válida, principalmente para que o TSE possa reafirmar a total transparência e confiabilidade do voto eletrônico. Não me parece que o voto impresso possa vir a contribuir para a democracia, porque nós corremos o grande risco de quebrar o sigilo na votação. E isso não é possível. Nós temos, obviamente, que discutir, estamos discutindo, não só no Tribunal Superior Eleitoral, mas no Supremo Tribunal Federal também. Mas, se você me perguntar, é necessário hoje para aprimorar a democracia o voto impresso? Não é. No podcast, Alexandre de Moraes também falou sobre a legislação penal brasileira. Para ele, é preciso uma atuação coordenada para implementar as mudanças já feitas pelo Congresso, como as medidas de combate ao crime organizado e aprimoramento das penas alternativas. O ministro destacou ainda que, para combater as chamadas fake news, uma mudança importante seria transformar as plataformas de redes sociais de empresas de tecnologia para empresas de publicidade, que são responsáveis pelo conteúdo que reproduzem. O ministro Luiz Roberto Barroso completou no último sábado 8 anos no Supremo Tribunal Federal. Barroso tomou posse no STF em junho de 2013, na vaga aberta com a aposentadoria do ministro Aires Brito. Luiz Roberto Barroso nasceu em Vassouras, no Rio de Janeiro, mas trilhou os caminhos do direito na capital do estado. Se formou na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, fez mestrado na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, doutorado na UERJ e pós-doutorado em Harvard. Luiz Roberto Barroso foi procurador do estado do Rio de Janeiro e, depois disso, decidiu se dedicar à advocacia. Como advogado, atuou em ações importantes no Supremo Tribunal Federal, como a liberação de pesquisas com células-tronco embrionárias, a proibição do nepotismo no Poder Judiciário e o direito de a gestante interromper a gravidez em caso de feto anencéfalo.
Luiz Roberto Barroso foi indicado para o Supremo na gestão da presidente Dilma Rousseff. A posse foi conduzida pelo ministro Joaquim Barbosa, presidente da corte à época. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a Constituição e as leis da República. Entre os casos notórios que atuou, o ministro Barroso foi relator das execuções da Ação Penal 470, conhecida como o caso do Mensalão. Na esfera da educação, o ministro esteve à frente de processos sobre a possibilidade de os pais educarem os filhos fora do ambiente escolar. Por trás das motivações dos pais que optam pelo ensino domiciliar está a preocupação genuína com o desenvolvimento educacional pleno e adequado dos seus filhos. Nenhum pai ou mãe faz esta opção, que é muito mais trabalhosa, por preguiça ou por capricho ou por desfastio. Apesar do voto favorável de Barroso, a maioria do colegiado decidiu que não há lei no Brasil que ampare o direito ao homeschooling. Sobre os direitos das pessoas LGBTQIA+, o ministro é relator de ações que buscam o reconhecimento de transexuais e transgêneros de acordo com a condição social dentro e fora de unidades prisionais. Ele deferiu medida cautelar determinando a transferência de mulheres transpresas para presídios femininos. Recentemente, com a pandemia da Covid-19, Luiz Roberto Barroso atua em ações para resguardar pessoas em situação de vulnerabilidade. Nesse sentido, ele já determinou que o governo federal elabore um plano para conter as contaminações nas aldeias indígenas. Também suspendeu por 6 meses ordens de despejo, remoção forçada ou reintegração de posse de imóveis que sirvam de moradia ou trabalho de pessoas desalojadas. O ministro também negou o pedido de liminar da Presidência da República para suspender decretos com medidas restritivas em 3 estados, já que a jurisprudência do Supremo garante autonomia aos entes federados para legislar em defesa da saúde. A atuação para garantir justiça social foi um dos compromissos assumidos por Luiz Roberto Barroso ao tomar posse no STF. Eu acho que as instituições têm o dever de levar em conta a voz das ruas e procurar atender às demandas sociais e, portanto, as instituições têm que estar atentas a isso e ser capazes de dar respostas adequadas à população. O Supremo Tribunal Federal derrubou lei paulista que regulava a atividade de chaveiros e instaladores de sistema de segurança. Os detalhes da decisão com a nossa consultora jurídica aqui da TV Justiça, a Gisele Reis. A legislação, que é de 2002, tornou obrigatório o cadastramento dos chaveiros e instaladores de sistema de segurança e estabeleceu regras para o exercício dessas profissões. A decisão do plenário virtual se baseou em várias inconstitucionalidades, em especial na competência exclusiva da União para legislar sobre condições para o exercício de profissões. Para o STF, os estados e o Distrito Federal só poderiam legislar sobre esse assunto se houvesse uma lei complementar autorizando. A relatora da ação, ministra Rosa Weber, concluiu que a lei estadual invadiu a competência legislativa da União e desrespeitou a livre iniciativa e o livre exercício da atividade econômica previsto na Declaração dos Direitos de Liberdade Econômica. No voto, ela destacou que a legislação estadual, ao atribuir à Secretaria de Segurança Pública a obrigação de controlar e fiscalizar as atividades exercidas por esses profissionais e de cadastrar os cursos de formação e treinamento, desrespeitou regras previstas na Constituição Federal sobre a competência legislativa para tratar sobre o funcionamento da administração pública estadual. Todos os ministros acompanharam o voto da relatora. E você vai ver a seguir no Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Vamos falar sobre as conquistas de direitos e também sobre as dificuldades diárias dessa parcela da população. Voltamos já já, fique com a gente.
pode-se dizer com muita tranquilidade que a Constituição Federal de 88 revolucionou o direito do consumidor, matéria então pouco discutida pela doutrina e pela jurisprudência, com tímida produção legislativa para um direito reconhecido como fundamental. Hoje é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. A data é motivo de comemoração para pessoas homoafetivas e marca uma era de combate ao preconceito e de luta pelos direitos dessa parcela da população brasileira. Na data em que se comemora o orgulho LGBTQIA+, além de conscientizar a população sobre a importância de lutar contra a homofobia e a transfobia, também é dia de lembrar os direitos conquistados por essa comunidade. Muitos desses direitos legitimados pelo Supremo Tribunal Federal. Entre as conquistas está o reconhecimento da união estável de casais do mesmo sexo. O julgamento, em 2011, foi um marco na construção de uma sociedade mais justa e igualitária, independentemente da orientação sexual e identidade de gênero da pessoa. O amor homossexual é vítima de preconceito ao longo dos séculos, mas a história da civilização é a história da superação dos preconceitos. E a cada momento histórico as pessoas têm de escolher de que lado vão ficar da história. Se vão avançar o processo social e incluir todos, ou se vão parar o processo social e cultivar o preconceito. De acordo com dados da Associação dos Notários e Registradores do Brasil, desde 2013 até abril do ano passado, foram registrados mais de 52 mil casamentos homoafetivos. Em 2013, o Conselho Nacional de Justiça editou a resolução que impossibilita a recusa do registro em celebrar o casamento ou a conversão de união estável em casamento de pessoas do mesmo sexo. Durante um seminário promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família para comemorar os 10 anos do reconhecimento das famílias homoafetivas pelo STF, o ministro aposentado Aires Brito, que foi relator do processo, destacou o pioneirismo da decisão, que chegou a ser reconhecida pela ONU como patrimônio documental e humanístico da humanidade. Essa decisão foi realmente reconhecida como emblemática, paradigmática, sinalizadora de um novo tempo, de eliminação de preconceitos, de afirmação da dignidade da pessoa humana, no plano também da afetividade, da busca da felicidade pelo plano afetivo, afunilando para o concreto uso da sexualidade das pessoas. Além do reconhecimento da união homoafetiva, a comunidade LGBTQIA+, conquistou o direito de adotar uma criança independentemente da idade. A ministra Carmen Lúcia reconheceu a adoção por um casal homoafetivo em março de 2015. O caso chegou ao Supremo Tribunal Federal após o Ministério Público do Paraná questionar um pedido feito em 2006 e pedir que a adoção fosse limitada a crianças com 12 anos ou mais, para que elas pudessem opinar sobre a decisão. Juntos há 17 anos, este casal tinha um sonho: adotar uma criança para finalmente completar a família. Com a chegada do Felipe, eles conseguiram. Eu me sinto realizado, né? Eu acho que a gente tem a vontade de ver filhos dele, de ser avô, entendeu? A gente luta por uma educação, a gente luta para ele ser um bom ser humano no mundo, para que ele respeite as diferenças. A gente acha muito bacana e muito gratificante a gente estar nessa vanguarda, nessa abertura de caminho para outros casais que estão chegando agora e que estão descobrindo essa oportunidade que também tem de ser família. Vamos abrir cada vez mais caminhos, para falar mais sobre esse assunto. Eu converso agora ao vivo com a defensora pública Caroline Leal. Olá, doutora Caroline, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Boa tarde, querida.
Bom, já elencamos na matéria uma série de direitos e garantias conquistados pela população LGBTQIA+, nos últimos anos, né? Destaque para união homoafetiva, autorização para mudança de nome sem necessidade de cirurgia. Enfim, avançamos em relação a direitos e garantias, mas temos algumas questões que barreiras que precisam ser derrubadas na sociedade. No que diz respeito ao trabalho, ao acesso ao mercado de trabalho, por exemplo, ainda é um gargalo, né, doutora? Sim, sim, Rafa, esse é um grande entrave. O que nós percebemos, né, do ponto de vista da Defensoria e mesmo de instituições que acompanham a trajetória da evolução dos direitos das pessoas LGBTQI+, nós já temos sedimentado a questão do nome, da adoção, do casamento, mas precisamos avançar. Agora, eu compreendo, né, olhando esse avanço, penso que a questão do processo transexualizador, né, as cirurgias do espectro transexualizador são um grande embaraço e no tocante à comunidade LGBTQI+, de maneira geral, sem dúvida nenhuma, a questão do trabalho é um grande empecilho. É o preconceito, esse empecilho principal, essa questão cultural que nós temos no Brasil? Entendo que há aí uma convergência de situações. Sem dúvida nenhuma, o preconceito é um grande embaraço, mas nós também temos um outro embaraço, Rafa, que é ainda a dificuldade de acesso à educação das pessoas LGBT+. E aí o que acontece? Essas pessoas não têm acesso à mesma formação que todas as outras, acabam sendo jogadas ao subemprego e não têm a possibilidade de disputar as melhores vagas no mercado de trabalho. Então, eu acho que é um somatório. Sem dúvida nenhuma, o preconceito, ele ainda ele é realmente ainda muito forte, mas nós temos esse segundo fator que, infelizmente, atrapalha o acesso ao mercado de trabalho. Quais são as principais dificuldades dessa população no dia a dia? Bom, olhando para essa população e escutando essa população na condição de defensora pública, sem dúvida nenhuma, a quantidade maior de relatos que eu sempre escutei diz respeito à dificuldade de acesso a serviços básicos, como ir a um posto de saúde, a uma UBS. Todas as vezes que as pessoas LGBT+, têm que acessar um serviço público, elas relatam uma dificuldade muito grande, sobretudo por conta do preconceito. Meu Deus, é o quê? Negativa de atendimento? Inclusive, eu quero que a senhora também, na sequência, responda, porque se for, de fato, a negativa ou qualquer negligência nesse sentido, o Supremo já decidiu que transfobia é crime, homofobia, transfobia, né? Perfeito. Olha, a grande dificuldade que as pessoas relatam para mim é, primeiro, esse preconceito que por vezes é velado, são tratadas muito mal. As pessoas trans, elas têm uma dificuldade adicional, que às vezes é o desrespeito ao nome social ou mesmo o desrespeito ao nome retificado. Todos os embaraços para você conseguir um atendimento minimamente de qualidade, as pessoas relatam. E não só no ambiente público, viu? Muitas pessoas relatam também em bancos, em hospitais particulares, uma dificuldade de acesso exatamente por se tratarem de pessoas LGBT+. Meu Deus, que coisa, a gente falar sobre isso em pleno 2021, né? É inimaginável. O mais inimaginável foi para a gente ter que ajuizar uma ação perante o Supremo, porque nós não tínhamos uma lei que incriminava exatamente esse tipo de conduta. Foi necessário que o Supremo Tribunal Federal aplicasse a lei do racismo, compreendendo a partir dali o racismo em sua acepção social, para dizer, olha, essa inércia do legislativo em criar um tipo penal não pode ficar assim, né? Não pode passar batido. Então, nós devemos aplicar a lei do racismo, deve sim ser responsabilizada criminalmente a pessoa que comete qualquer ato de desrespeito e discriminação. Esse PL tramitou durante muito tempo lá e não passou no Congresso de jeito nenhum. O Supremo teve que fazer uma interpretação conforme, né? Caroline, para a gente finalizar, qual o papel da sociedade, do poder público também, de todos os atores envolvidos para a gente poder avançar nessa matéria?
sobretudo, denunciar e não sermos omissos. Todas as vezes que uma pessoa homossexual, uma pessoa trans externa a sua afetividade, nós devemos apoiar essas pessoas. Se um casal heteroafetivo tem essa possibilidade de externar o seu amor, por que não um casal homoafetivo? Então, nós, como sociedade, devemos continuar lutando e não sermos omissos. Belíssima reflexão para a gente encerrar a entrevista. Caroline Leal, muito obrigada, defensora pública. Boa tarde para você, até a próxima. Até, obrigada. E você vai ver a seguir: Superior Tribunal de Justiça decide que banco pode debitar na conta corrente valor mínimo de fatura em atraso se houver uma previsão contratual. Os detalhes você confere daqui a pouquinho, eu volto já. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Se o povo não exerce o poder de que ele próprio é titular, não se trata de democracia, mas de qualquer outro regime autoritário. A Constituição regulamenta a forma de o povo exercer esse poder, daí a sua importância. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça definiu os critérios para a progressão penal de condenados com reincidência genérica. Em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, os ministros da terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça entenderam que, diante da ausência de previsão no pacote anticrime de parâmetros para a progressão de regime prisional dos condenados por crime hediondo ou equiparado que sejam reincidentes genéricos, deve ser considerado o mesmo percentual de cumprimento de pena exigido dos sentenciados primários, 40%. Assim, a tese firmada para o repetitivo 1084 foi a seguinte: é reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no artigo 112.5 da Lei 13.964 de 2019. Aqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante. No julgamento, o colegiado estabeleceu que ao sentenciado que cometeu crime com violência contra a pessoa ou grave ameaça, mas não é reincidente em delito da mesma natureza, deve ser aplicado o patamar de 25%. Ainda estabeleceram que do condenado que praticou crime hediondo ou equiparado, mas não é reincidente em crime de igual natureza, deve ser exigido o cumprimento mínimo de 40% da pena. E, por fim, os ministros entenderam que para o apenado que cometeu crime hediondo ou equiparado com resultado morte, mas igualmente é primário ou reincidente genérico, será exigido 50% da pena. A partir do pressuposto segundo o qual não se admite no direito penal a analogia in malum martem, ou seja, prejudicial ao réu, o relator, ministro Rogério Schietti Cruz, concluiu que devem ser aplicados aos reincidentes genéricos os patamares de progressão referentes aos sentenciados primários. O relator explicou ainda que o pacote anticrime alterou as normas da progressão de regime penal, que passaram a ser disciplinadas exclusivamente pelo artigo 112 da Lei de Execução Penal. A atual redação estabelece condições conforme a natureza do delito. Contudo, segundo o ministro, não estabelece quais seriam os patamares relativos aos reincidentes genéricos. E já a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que banco pode debitar na conta corrente valor mínimo de fatura em atraso se houver previsão contratual. Para a quarta turma do STJ, não é abusiva a cláusula de contrato de cartão de crédito que autoriza a operadora ou financeira a debitar da conta corrente do titular do cartão o pagamento do valor mínimo da fatura em caso de inadimplemento, ainda que contestadas as despesas lançadas. A controvérsia julgada pelo colegiado teve origem em uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro contra o Banco Santander, que pedia a nulidade de cláusula do contrato de emissão de cartão de crédito da instituição. No primeiro grau, o pedido foi julgado procedente para declarar a nulidade das cláusulas e determinar que a instituição financeira se abstivesse de efetuar os descontos automáticos de dívidas não reconhecidas. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro confirmou a decisão sob o argumento de que a prática promoveria penhora indevida do salário do devedor.
Mas no STJ, o relator ministro Marco Buzzi entendeu que o contrato traz entre suas cláusulas autorização para que o emissor do cartão possa debitar da conta corrente do titular o valor mínimo correspondente aos gastos por ele efetuados, caso haja saldo para tanto. Esse advogado especialista em direito do consumidor explica que o STJ entendeu que a previsão do desconto em caso de inadimplemento não é abusiva. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que a previsão de uma regra que determine o desconto automático na conta do consumidor, ela é válida. Essa previsão por si, ela não é abusiva. Ela só será abusiva se essa cláusula não for clara, se não tiver previsto expressamente no contrato em que o consumidor assinou com o banco. No julgamento, o relator também afastou o argumento do Tribunal de Justiça do Rio de que a operadora, ao descontar o valor mínimo da fatura do cartão de crédito do titular, esteja atuando arbitrariamente para se apoderar do salário do devedor, já que o desconto só pode ser feito em conta corrente. Ao reformar o acórdão, Marco Buzzi entendeu ainda ser inviável a devolução das quantias até então descontadas pela financeira, uma vez que o montante debitado está expressamente autorizado no contrato assinado pelo consumidor. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde para você. Até amanhã. Tchau, tchau.